Já recebeu o link pelo grupo. Então, pessoal, 6h33, vamos orar? Vamos então orar para poder a gente fazer o estudo bíblico, falar do reino de Deus. Feche os seus olhos aonde você está, vamos pedir a Deus a bênção agora. Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, antes de tudo nós pedimos ao Senhor, ó Deus, a sua misericórdia. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós que somos fracos, falhos, nós que somos, meu Deus, seres humanos e seres humanos falhos, seres humanos fracos. A gente só é forte quando a gente está orando. A gente só é forte quando a gente está em espírito. A gente só é forte quando a gente está obedecendo, ó Pai. Então, por esta razão, nos abençoe para que nós possamos sempre estar orando. Nos abençoe para que nós possamos estar sempre obedecendo e andando em espírito. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e fazer a gente entender tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada, porque nós temos a Bíblia Sagrada como livro básico, o livro de estudo. A nossa base de estudo, de entendimento, é a Bíblia Sagrada. Não importa se alguém venha tentar nos convencer que a Bíblia Sagrada foi o homem que criou. Não importa, a gente não vai dar ouvidos a esse tipo de gente que está querendo deturpar a palavra, a Bíblia. A gente sabe que teve a intervenção humana. A gente sabe que a Bíblia foi escrita pelos homens. A gente sabe de que na Bíblia Sagrada tem a palavra do homem, tem a palavra do diabo, mas também tem a palavra de Deus. E cabe a cada um de nós a buscar ouvir a palavra de Deus. Então, meu Deus, em nome de Jesus, revela para a gente a tua palavra, revela para a gente a tua vontade, revela, meu Deus, nesses estudos, nesses ensinamentos que nós fazemos, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos revele, para que a gente venha ter o entendimento. Nós temos o Senhor como nosso instrutor. O Senhor é o nosso instrutor. E a gente sabe que do Senhor, quando a gente estuda, quando a gente abre o coração, com o coração quebrantado, a gente sabe que o Senhor nos dá o entendimento. E é isso que a gente quer, ó Pai. A gente quer o entendimento, a gente quer a sabedoria, justamente para não cair nas palavras persuasivas, nas palavras convencedoras do anticristo, que já opera no nosso meio. O anticristo que já reina no nosso meio. Então nos abençoe, ó Deus, nos dando esse coração sincero, temente, obediente, um coração voltado para o Senhor, um coração quebrantado.
queremos aproveitar aqui, nesse momento, e entregar a nossa vida, entregar o nosso coração, nossa alma, nosso ser, entregar ao Senhor, meu Deus, a nossa família. Tome nas tuas mãos nossa família, nossa casa. Tome nas tuas mãos, meu Deus, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos colegas. Tome nas tuas mãos as pessoas que moram na nossa rua. Tome nas tuas mãos, ó Deus, nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa o Brasil. Visita, meu Pai, os quatro cantos desse país. Abençoa Brasília, para que, meu Deus, venha ser feito justiça, para que venha ser feito, ó Deus, o trabalho que tem que ser feito nesse lugar. Nós oramos pelos nossos governantes. Isso não quer dizer que nós concordamos com o seu ideal, mas nós oramos, independente se é da esquerda, se é da direita, se é centro-esquerda, centro-direita, não importa. O que importa é que é obrigação nossa orar pelos governantes, presidentes, governadores, prefeitos, o poder legislativo, o poder judiciário. Nós oramos e entregamos nas tuas mãos, Pai, sabendo de que o Senhor usa, de que tudo está na tua mão, que está sob teu controle. É o Senhor que controla. Não é o presidente da Câmara, não é o presidente do Senado, não é o presidente do Poder Judiciário, mas quem manda, quem comanda é o Senhor. Então, meu Pai, nas tuas mãos nós entregamos nossa vida, nossa alma. Abençoe essa leitura, esse estudo, seja conosco. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, é isso aí. Vamos agora para a leitura. Mateus, capítulo 1. E vamos ler a Bíblia. Vocês que estão aqui, que oraram comigo, nesse momento, prestem muita atenção. Vocês que estão em outro horário, na live gravada, já entra dando um joinha, já dá um joinha quem não deu, para botar o robô para trabalhar, para levar o robô a trabalhar, o algoritmo do YouTube. Se inscreva no canal quem não é inscrito, envie o link para outras pessoas, convide pessoas para dentro do canal, para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer com que as pessoas venham ter esse entendimento. Tá bom? Então vamos lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a gente vê aqui livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, quer dizer, você vai ver de Jesus Cristo até Davi, que tá num tempo assim retroativo, né, voltando o tempo, numa linha de tempo voltando. Se você voltar de Jesus Cristo, então você vai ver que Jesus Cristo, ele está aqui no versículo 16, ó. Então, Jesus Cristo nasceu de Maria e José, mas aí Maria e José vem e nasce de Matã, que gerou Jacó, e vai voltando, ó, voltando, até
chegar em Davi. Aí de Davi tem a geração de Davi, que é Davi, seu pai, seu avô, seu bisavô, que vai chegar onde? Em Israel. Em Israel. Vai chegar em Judá. Na verdade, vai chegar em Judá, que Davi, ele é da descendência de Judá, da linhagem de Raabe, ele é bisneto, não, tataraneto, né? Ele é tataraneto da daquela prostituta que era prostituta em Jericó, que guardou os dois espias, os dois servos de Deus que guardou, protegendo da morte. E o Senhor deu livramento para ela, ela se tornou, mesmo sendo cananeia, se tornou sendo uma pessoa fazendo parte da tribo de Judá, de Israel, e ela se casa e tem filhos, netos, bisnetos, e dentro dessa geração é Davi, tá bom? E Davi da tribo de Judá. E aí vem, começando de Abraão, né? E vamos lá. De Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Então você vê que aqui não aparecem as outras tribos, de Rubens, de Levi, não, porque está se falando da geração de Davi, genealogia, da árvore genealógica de Jesus. Então, as outras tribos são outras árvores, né? Mas dentro dessa linha aqui, Isaac gerou Jacó, Jacó vira a ser Israel, né? Muda o nome de Jacó para Israel, gerou Judá, embora quando ele gera Judá, quando ele gera Judá, ele ainda não é Israel, o nome dele ainda não tinha sido mudado. O nome dele muda quando ele já tem os filhos, né? Quando ele já tem seus filhos. Aí Judá, você vê que já passa para Judá. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esdron. A genealogia vai andando. E Esdron gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou Salmão. Então, esse Salmão aqui, ó, tá vendo? Gerou de Raabe. Então, Salmão casa com Raabe, né? E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth, Ruth Obed, e Obed gerou Jessé. Onde chega o pai de Davi aqui, tá vendo? Eu amo essa genealogia. Quando eu comecei a estudar a genealogia de Jesus Cristo, eu amei essa linhagem. Isso aqui são anos e mais anos passando. Então você vê aqui no versículo 5, Jessé. Jessé, e vem Obed, Obed vem Boaz, que são da linhagem de Salmão, certo? Então, Salmão gerou Boaz com Raabe, e Boaz, que é filho de Salmão, com Ruth, gerou Obed, e Obed gerou Jessé. Então você vê que Boaz é filho de Salmão com Raabe, Obed é neto de Salmão com Raabe, Jessé é bisneto de Salmão com Raabe, e Davi
é tataraneto de Salmão, com Raabe, certo? Quarta geração. Que legal, né? E Davi gerou Salomão, daqui foi mulher de Urias. Então, Urias, a mulher do Urias, que Davi tem caso com ele, você vê, né? A marca de Davi fica até na genealogia, né? Davi manda matar Urias, colocando Urias na linha de frente para morrer, para poder ficar com a sua mulher, para poder esconder a gravidez da sua mulher, que ficou grávida de Salomão. Olha quanta história tem dentro da genealogia. A gente vem na nossa memória cada leitura, né? Davi peca na carne lá, né? Para esconder a gravidez de, de Salomão, a gravidez da sua mulher, da mulher de Urias, manda colocar Urias na ilha de frente para morrer. Salomão gerou a Roboão, olha a linhagem. Aí a Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, olha o rei Asa chegando aqui, né? O rei Asa, foi ao rei Asa que Deus disse. Ele falando, ó, rei Asa, se você me buscar, você me achará. Se você deixar de me buscar, você está perdido. Interessante que o rei Asa que gera Josafá. Josafá gera a Jorão e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Isso aqui é tudo rei, pessoal. Não tem nada a ver de profeta, tá? Que é tudo a dinastia dos reis, da linhagem de família. Ezequias gerou Manassés. Vixe, a história de Manassés também é muito forte. E isso está na história, no livro de Reis, livro de crônicas, né? E Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos na deportação da Babilônia. Olha aqui, a gente já está aqui no ano 605, no ano 580, 83, 89, está aqui, ó. Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Olha o Salatiel aqui. Salatiel gerou Zorobabel. Esse Zorobabel foi o que recebeu ordem para voltar para a cidade de Jerusalém para reconstruir. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Zadok. Zadok gerou a Aquim. Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou a Matã. Matã gerou Jacó. Esse Jacó aqui não tem nada a ver com aquele Jacó lá de trás. Israel é outro Jacó. Porque esse Jacó é o que gera José. Você vê que Jacó, esse Jacó, é da linhagem de Israel. Esse Jacó aqui gera José, marido de Maria. Quer dizer, que na verdade José não gerou. Isso ficou na história. Jesus Cristo, ele nasce de Maria sem ter relação. Mas como José substitui como padrasto, criando o Filho de Deus, que nasce da Virgem Maria. Então, se Jesus viesse de José, então Jesus, ele não iria fazer parte da divindade. Ele iria fazer parte do ser humano. Ele iria ser humano. Ele iria ser um ser humano. Vocês que estão participando e estão gostando, clicando no coraçãozinho, porque anima a gente.
que a gente está aqui sozinho dentro desse estudo. A impressão é que vocês não estão pegando, não estão aprendendo. Dá aquela impressão de que vocês estão tomando café e estão bem distantes assistindo. E eu não acredito, eu creio que vocês estão comendo essa genealogia, né? Então, como prova de que você está interagindo, então vai clicando no coraçãozinho, que está entendendo, que está recebendo, e também vai botando, dando comida para o robô, né? É isso aí. Então, Jacó gerou José, olha aí, já começaram a clicar no coraçãozinho, é isso aí. Ó, Jacó gerou José, marido de Maria. Eu estava falando justamente isso aqui, ó, de que se Jesus Cristo tivesse vindo das sementes biológica, da semente humana, sabe, da célula de José, se José tivesse tido relação com Maria e tivesse nascido Jesus, então Jesus não fazia parte da divindade. Jesus fazia parte dos humanos. Ele seria como os humanos. É aí aonde quebra também um pouco para essas pessoas que vão vir, esse grupinho aí de pessoas que vão vir negando a divindade de Jesus, como existe um grupo de pessoas, vocês têm que terem todo cuidado, evitar ouvir esse povo para não confundir a cabeça de vocês. Eu até tirei da tela aqui para poder falar para vocês olhando nos meus olhos, já que não dá para me olhar nos olhos de vocês, então vocês olhando nos meus olhos, eu digo para vocês, olha, todo cuidado com esse grupo de pessoas que está surgindo e que vai aumentar, está aumentando. É a pior coisa que eu posso ver nessa vida, uma das piores de todas, é a pessoa negar Jesus, poxa vida. Principalmente quem já conheceu, negar que Jesus Cristo é o Senhor, negar a divindade de Jesus, sabe? Pessoas negarem a divindade. Eu estou mostrando aqui, dentro da genealogia, de que Jesus Cristo, ele não veio da semente de José. Não foi de uma relação sexual que Jesus surge. Ele vem por obra do próprio Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que é gerado, que se torna carne, era uma ação, era um verbo, e o verbo dentro de Maria, no útero de Maria, se torna carne. Quando você chega no livro de João, deixa eu abrir aqui antes de continuar, deixa eu ir aqui para mostrar para vocês no livro de João, justamente essa parte, olha. João, no capítulo 1, olha como é legal. João, capítulo 1, no versículo 1, ó. No princípio era o verbo. Que no princípio é esse? No princípio é antes da formação do mundo, antes da formação da terra, antes da formação do mar, do ar, das árvores, de tudo quanto há na terra, do mundo material. No princípio era verbo. Tá se tratando de quem aqui? De Jesus, ora. Porque esse verbo aqui é uma ação. É uma ação, verbo. No princípio era o verbo.
E o Verbo estava com Deus. Você está vendo de que o Verbo e Deus são duas pessoas da divindade, que não são distintas, mas os dois, Deus Criador e o Deus Filho, que está aí é o Verbo, está aí, ó. No princípio era o Verbo, que é Jesus, esse Verbo, e o Verbo, que é Jesus, estava com Deus, e termina dizendo o quê? E o Verbo era Deus. Então, se você vê e o Verbo era Deus, você vai ver que o Verbo e Deus é o mesmo, faz parte da divindade. Para não confundir sua cabeça, para não confundir sua cabeça, é um casamento, é como um casamento, você vê. Eu e a minha esposa, nós somos um, nós somos um. Quem sou eu sem a minha esposa? Quem é a minha esposa sem eu? Passa a ser um. Mas quando são os dois em um no mesmo propósito? Então você vê que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então você entende que se não nascer dessa luz divina, a pessoa não consegue entender. Tem que nascer do Espírito. Tem que nascer do Espírito. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá para onde a gente estava, que é no livro de Mateus, capítulo 1. Eu procurei mostrar para vocês e justificar para vocês de que Jacó gerou José. E esse José, ele não gerou Jesus. Você pode observar que aqui não está falando que José gerou Jesus. A Bíblia não podia cair nesse erro porque realmente José não gerou. Você vê que tudo Eliúde gerou, ó, Azor gerou, todos geraram. Quando chega em José, está aqui dizendo, e Jacó gerou José a José, marido de Maria, da qual nasceu, quer dizer, de Maria, da qual, quer dizer, que de Maria nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jesus Cristo não foi criado. Jesus Cristo não foi gerado, nem tampouco criado. Jesus Cristo, ele faz parte da divindade. Jesus Cristo, ele é Deus. Vai vir aí um grupo de pessoas que vai tentar confundir a cabeça, a nossa cabeça, a tua cabeça, a minha cabeça, para poder mostrar, dizendo de que Jesus é como Elias, que Jesus é como Moisés, que Jesus é como Isaías, é um profeta, é um homem comum.
E Jesus Cristo não é um homem comum. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. O nome desse grupo aí, pessoal, tem vários nomes, mas tudo surge dos judaizantes. Quem são os judaizantes? Que é a partir daí que surgem outros grupos. Os judaizantes são os judeus ortodoxos que não aceitam Jesus Cristo como parte da divindade. Não aceitam Jesus Cristo como Deus. Na cabecinha deles, na cabeça deles, pelo fato deles não terem um coração quebrantado, que normalmente essas pessoas são arrogantes, essas pessoas elas são orgulhosas. Normalmente você não vê a humildade nessas pessoas, a simplicidade de Cristo. Normalmente elas acham que sabem de tudo, que são as sabidonas. Eu já vi um debate de um judeu desse aí ortodoxo junto com um cristão debatendo, e ele dizia: quem são vocês? Quem é você? Você é um gentil. Você é um gentil e nós somos judeu. Eu sou judeu. Aí falava da tribo que ele era. A gente sabe o que está dizendo. A gente sabe da história, a gente faz parte da história. A gente é da família, a gente é da genealogia. Você não, você é um estudantezinho gentil de uma nação que não faz parte de Israel, não tem nada a ver, que estudou. Só que ele se esquece de que a gente se torna filho de Abraão, a gente se torna parte da história também através de Jesus Cristo. Porque os judeus, eles circuncidavam-se no prepúcio, como até hoje lá eles estão fazendo a circuncisão, esses judeus ortodoxos fazendo a circuncisão. Já nós somos circuncidados no nosso coração, quando a gente aceita Jesus. Quando a gente aceita Jesus Cristo como nosso Salvador, como Cordeiro que tira o pecado do mundo, aí sim a gente faz parte dessa nação peculiar, essa nação escolhida de Deus, esse povo de Deus. E é aí aonde o Senhor Jesus, falando quando ele estava aqui, dizendo: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Quer dizer, se os judeus eles negaram Jesus, não receberam Jesus como Salvador, como Messias, embora foi profetizado pelos profetas, foi anunciado até por Moisés, quando Moisés disse que iria vir um que ia ser muito maior do que ele. E esse povo aí, dos judaizantes, eles estão em cima da lei, da Torá. Para eles, o único escrito que vale são os 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que dentro do Pentateuco, dentro da Torá, está sendo anunciado esse Jesus Cristo, esse Cristo, através das tipologias, das histórias. A tipologia está sendo anunciado através de Moisés. O próprio Moisés anunciando Jesus como rei de Israel, como rei. E quando você chega em Daniel, capítulo 2, você vê o Senhor mostrando para Daniel os acontecimentos futuros dos 4 reinos que vêm antes do reinado de Cristo, que seria o reino da Babilônia, o reino de Medo-Persas, o reino da Grécia, o reino de Roma. E quando depois de Roma, que encerrando com essa época que nós estamos vivendo, que é a época da contemporânea, é essa época da tecnologia, é essa época da informática, que é a última geração,
que nós estamos vivendo, depois de sair, vai ser o milênio reinado de Cristo, que já veio, que já morreu na cruz, foi morto, crucificado. Os judeus, os próprios judeus, quem matou Jesus foi o sumo sacerdote, foi Caifás e foi Anás e os sumos sacerdotes que mandaram matar Jesus. Por isso que Pôncio Pilatos, que não tem nada a ver com a história, ele lava as mãos. Ele lava as mãos e diz assim, ó, não tenho nada a ver com esse sangue aí, esse sangue inocente. E você vai ver nas escrituras, justamente quando Pôncio Pilatos ele sai de cena, lavando as mãos, e ele dá uma oportunidade para esse povo judeu da época. Isso não quer dizer que você vai crucificar os judeus, sacrificar os judeus, perseguir os judeus, que esses judeus de hoje, e mesmo esses judeus ortodoxos, eles não têm nada a ver com aqueles judeus da época, Anás e Caifás, que mandaram matar Jesus, que prenderam, castigaram Jesus. Não tem nada a ver. Eles que vão prestar contas com Deus. E na hora quando Pôncio Pilatos ele está dizendo que o sangue é inocente e que dando oportunidade para o povo, ó, ao invés de matar esse homem, vamos mata Barrabás, porque Barrabás é ladrão. E como tinha de costume que soltar um ladrão, soltar um perverso, soltar um sanguinário, soltar uma pessoa dessa, né, depois de cumprir a pena, como tinha de costume de nesse dia soltar, então colocaram Jesus e Barrabás. E quem que os judeus escolheram que gritou? Por isso, o povo também, muitos estavam ali gritando: crucifica Jesus, solta Barrabás, crucifica Jesus, solta Barrabás. Isso é uma política. Tem muita gente ali que não sabia o que estava falando. Tinha muita gente ali que não sabia o que estava dizendo. Por isso que o Senhor Jesus na cruz, ele ora dizendo: Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem. A oração de Jesus Cristo na cruz foi essa. Perdoa eles que eles não sabem o que faz. Agora, Anás e Caifás sabiam o que estava fazendo. Os sacerdotes sabiam o que estava fazendo. Pôncio Pilatos não entendia era nada. Por que vocês estão querendo matar um rapaz desse aí, 33 anos, inocente, o cara não fez nada, só porque ele está nisso aqui, vocês estão querendo, crucifica-o, crucifica-o, Não, manda dar uma surra nele, aí lá vai Pôncio Pilatos, vai lá, dá uma surra nele, bate nele, não mata não, mas dá umas 40 chicotadas nele, deixa ele todo quebrado, ensanguentado, depois traz aqui para o povo, mostra para o povo, para ver se o povo desiste. E quando traz Jesus todo quebrado, todo chicoteado, o povo continuava gritando: os judeus, crucifica-o, crucifica-o. Pois é, eu estou mostrando para você o Rei Jesus Cristo, que veio para formar o seu reinado, não aqui na terra, mas no coração de cada um para a eternidade. Aí você ouvir pessoas que vai vir tirar isso da sua cabeça, tirar essa crença, essa fé, tirar essa crença, essa fé. Não deixe não. Não fique ouvindo qualquer um não. Vai para a Bíblia. Deus ele deixou, Deus ele desceu e ele deixou Jesus como nosso guia. O próprio Deus que desce, eu não vou me cansar de falar nisso. Eu vou morrer falando isso. Deus desceu para dizer assim:
é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. É este, ó, Jesus. É ele que tem que ouvir. Escute Jesus. Não escute mais nada, não é a lei, não são os profetas. Deus ele chegou a colocar Jesus entre Elias e Moisés. De um lado estava Elias, do outro estava Moisés, e Deus dizendo: Este é meu filho amado em quem me comprazo. É ele que vocês têm que escutar. Não é para vocês escutarem os profetas, a lei, Moisés, não. Só em vocês agora escutarem Jesus Cristo, se apegarem a Ele, aceitarem Ele como seu Salvador, só isso já é o suficiente. Mas infelizmente tem o outro lado, tem a oposição que vai vir justamente com as suas mentiras para poder tirar Jesus da cabeça, da mente, tirar Jesus do coração das pessoas, para confundir. Só que esse povo que vem aí usado pela antiga serpente, pelo Satanás, não entende de que Deus é amor, Deus é misericórdia. E se essas pessoas que foram induzidas, convencidas, sem saber o que estava fazendo, inocentes, Deus vai receber como inocente e pode não ter galardão, mas vai ter salvação em nome de Jesus. Essa é a esperança, essa é a minha fé, que Deus não desampara os inocentes. Só que Deus ele está revelando para cada um de nós que está dentro do reino para a gente continuar buscando a sabedoria, buscando o entendimento. Deus está revelando para nós, para a gente se apegar a Cristo, seguir Cristo, que Cristo faz parte da divindade, sim. Olha o versículo 16. Jacó gerou José, mas José não gerou Jesus. José não gerou Jesus. José é marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Deus, ele vem por obra do Espírito Santo, ele era o Verbo, se fez carne no ventre de Maria, que Maria não podia gerar, mas Maria podia multiplicar. A célula é tão certa que Maria teve filhos e filhos. A semente vem do homem, mas quem faz multiplicar a semente é a mulher. Porque na hora da relação sexual, o homem joga a semente na mulher e é a mulher que faz a multiplicação. Aquela semente, aquela célula, aquele espermatozoide, que era uma célula, passa a ser duas, duas, quatro, quatro, oito, oito, 16, 32, 64, 100 e vai multiplicando tudo muito rápido. Quando a gente chega na fase adulta, então a gente já tem, no mínimo, 13 trilhões de células, células ósseas, células esmalte, tudo que é de célula, nós temos sanguínea e nós somos várias e várias e várias multiplicação das células. Mas a semente veio de onde? De onde? Do nosso Pai. Do nosso Pai. Nós fomos gerados pelo nosso Pai. Nosso Pai veio na hora do amor, ali na relação com a nossa mãe, e a semente que vem do nosso Pai para a nossa mãe, e a nossa mãe nos multiplica, nos dá a luz, nos cria, nos amamenta. Isso é divino, isso é lindo. No caso de Maria, ela não recebeu uma semente, Maria recebeu o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, que era Verbo, que se fez carne, o qual se chama Cristo. Aleluia, nosso Deus.
Amigos, escreve alguma coisa aí, pelo amor de Deus. Está muito parado. Está muito parado. Escreve alguma coisa aí. E para terminar, aí termina aqui, ó. De sorte que. Eu coloquei em azul aqui, ó. De sorte que todas as gerações de Abraão até Davi são 14. Todas as gerações. A partir de Abraão, que é Abraão, Isaac, Israel, ou Jacó, né? Judá. Aí vem Judá. De Abraão até Davi vai dar 14 gerações. Aí, se você for contar as gerações a partir de Davi, também vai dar 14 gerações até a deportação da Babilônia. Só é você pensar que Abraão é mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos. 2.000 anos antes de Cristo. Pensa nisso. Quando você chega em Davi, só é você pensar que de Davi é 1.000 anos antes de Cristo. Quando você chega aqui na Babilônia, a deportação da Babilônia, que é a destruição de Jerusalém, é quando o povo judeu volta para a escravidão. Pensa de que nesse ano aqui da Babilônia é mais ou menos 605 antes de Cristo. Aí esse povo fica 70 anos escravizado na Babilônia, aí começa mais 14 gerações, desde a deportação da Babilônia até Cristo. Muito legal isso aqui. Isso aqui é para vocês ficarem ouvindo várias vezes. Você que já sabia e já sabe, então nem precisa ouvir. Mas vocês que estão ouvindo pela primeira vez, você deve ouvir, fazer anotações, sabe? Que aqui eu estou trazendo para vocês, justamente trazendo para vocês justamente a genealogia de Jesus Cristo, que é lindo, é o resumo de todas as histórias. É a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de Judá, a história de Salmão, as histórias de Jessé, a história de Davi, são histórias. A Luciana entrou agora ou já está desde o início, Luciana? Você está entendendo direitinho? Dona Cátia escreveu assim: Pastor Genival, que mensagem preciosa essa de hoje. Eu amei essa genealogia de Jesus. Pois é, eu também fiquei simplesmente maravilhado quando eu estudei, me aprofundei. E o interessante é que tudo começou, o que me levou a estudar foi quando eu me deparei com esse versículo 17. Quando eu fui fazer as contas, 14 gerações, voltando aqui, de Cristo até Babilônia, 14. Da Babilônia até Davi, 14. Já vai dar 28 gerações. 28 gerações. E de Davi até Abraão, mais 14 gerações. 28 mais 14, e 28 mais 14, tira 2, 30, 44 gerações. 46 gerações, né? Meu Deus do céu, eu fiquei simplesmente maravilhado. Digo, são 20, são 48. Peraí, desculpa aí.
42, desculpa, são 42 histórias, meu pai. 42 gerações. Fiquei maravilhado e eu fui estudar. E quando eu fui estudar, que eu vi isso aí, gente de Deus, como meus olhos se abriram, como ficou tudo diferente na minha vida. A Luzago Atelier, que a Luciana falou, entrei agora. Ah, não, você tem que ver do início, Luciana. Pastor, são 42 gerações, realmente. 42 gerações. Gente de Deus, quando você pega aqui, ó, esses nomes, isso só da linhagem de Jesus Cristo, porque tem as gerações da linhagem de Rubens, tem as gerações da linhagem de Levi, que é onde vem os sacerdotes, o sumo sacerdote vem dali. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Então eu vou encerrando por aqui, tá? Vou deixar vocês aí com essa. Eu vou fazer o tipo de edição, vou cortar e vou colocar a partir da oração para deixar nos vídeos, até porque eu quero ouvir novamente tudo isso aqui. Para entrar, eu quero ouvir várias vezes para me aprender. Luciana já tinha essa visão, esse entendimento, Luciana? Ou você vai, você entrou agora, né? Vai assistir pela primeira vez. Muito bem, é muito maravilhoso. Eu quero encerrar, pessoal, dando esse recado para todos vocês. Esteja você aqui ao vivo, esteja você na live gravada, de que eu preciso da compreensão de vocês, só isso. Compreensão de vocês para me manter esse canal no ar, para me manter esse ministério de estudo bíblico, de oração, de canal de oração. Esse ministério, sabe, é tempo de oração para continuar. Eu preciso da manutenção financeira dele, tá? Já tem algumas pessoas que já estão enviando dízimos porque não estava congregando, não estava enviando para lugar nenhum, estava até sem ser fiel a Deus no dízimo, né? Não estava separando o dízimo. E quando eu for falar sobre o dízimo, vocês vão entender, vocês que os pastores aí das denominações vão agradecer a gente que a gente vai trazer um estudo sobre o dízimo, mostrando claramente que o dízimo continua na nova aliança. Coisa de que esse grupo aí de pessoas que estão vindo para confundir a cabeça das pessoas estão dizendo de que dízimo é coisa do Velho Testamento. Entendeu? Satanás, ele não brinca, ele não dá mole, ele trabalha direitinho, ele quer confundir, ele quer fazer com que a verdade seja mentira e ele quer fazer com que a mentira seja verdade. Mas, por isso, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, a verdade que é o próprio Jesus, essa verdade, essa sabedoria é Jesus, é o Espírito de Deus. Por isso que ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vocês que quiserem ajudar o canal, tá aqui o Pix. Só é você ler, ter essa leitura toda aqui, ó. Meu contato, como fazer parte do grupo do WhatsApp para entrar no WhatsApp, para ajudar o canal, como adquirir os livros, tanto o e-book digital como também o impresso. Só você entrar em contato conosco. Tá bom, pessoal? Orem por mim. Eu estou numa luta danada, numa luta muito grande de principado. Eu não tenho medo porque eu estou na mão de Deus. Eu não estou aqui me vitimizando, com mimimi, mas eu faço vocês entenderem
de que esse reino de Deus, essa obra é feita com oração. A gente tem que se consagrar, se santificar, porque é contra principados e potestades. Mas o que eu penso é que se Deus quis tudo isso aí, e Ele está me usando para tudo isso aí, nada a temer, morrer mesmo. De todo jeito eu vou morrer. E de todo jeito eu vou ressuscitar. Ah, assim como é certo a nossa morte, é certo a nossa ressurreição. E todos vão prestar contas com Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Uma pena de que quase não estão falando de ressurreição, quase não estão falando de condenação, quase não estão falando da vinda de Jesus. A gente vê aí muitos repregando ainda prosperidade, que vai prosperar, que o ano vai ser um ano de prosperidade, disso, daquilo. Não existe nenhuma expectativa bíblica para melhorar as coisas diante desse cenário escatológico, esse cenário de tudo isso que a gente está vendo, do que está acontecendo. Não existe. Não existe profecia bíblica, nada disso. O que existe é essa preparação para a vinda do anticristo, que a coisa vai ficar preta. É o que existe, as profecias que existem. Tá? É óbvio de que existe a profecia de que Deus, Jesus, não vai desamparar a sua igreja. A sua igreja. A sua igreja. É por isso que você tem que correr para fazer parte dessa igreja. E que igreja é essa, pastor? É o reino de Deus. É você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Enquanto dá para você congrega nas denominações, nas igrejas denominacionais. Congrega. Mas vai chegar um momento que tudo isso vai acabar. Essas igrejas, esses templos aí bonitos, esses acabamentos aí de mármore, de pedras, isso tudo. E tudo isso aí vai cair. Vai chegar um momento de que a congregação vai ser reunido escondido nas casas, nos buracos, nas cavernas, como na primeira igreja, na igreja primitiva. É isso que a igreja tem que estar preparada. Mas não estão preparando a igreja para isso. Mas nós aqui temos que estudar e aprender para que a gente possa estar preparado para essa era, para esse tempo que vai acontecer. Por isso que Deus criou aqui esse ministério, é tempo de oração para que a gente, em oração, venhamos ter esse entendimento, em nome de Jesus. Deus abençoe todos, fiquem com Deus e que o Espírito Santo faça a obra no coração de vocês para ajudar o canal, para a gente continuar. Estou precisando de cadeiras, estou precisando de realmente púlpito, de um púlpito, precisando para reunir as poucas pessoas que já têm, que já estão dizendo, pastor, aonde o senhor estiver, eu vou estar lá. Eu vou estar lá também. E são pessoas que não estão congregando. São pessoas que estão vivendo a sua vida aí, que não estavam congregando, porque estava chateado com algumas coisas dentro das igrejas denominacionais. E eu digo isso para vocês. Não fique aborrecido com o pastor, com o obreiro, com fulano, com a cara feia de alguém, que você está lá por causa de Cristo. Não é por causa de uma carinha bonita, não. É por causa de Cristo. Não se desvie, não deixe de congregar. Não deixe. Se você vê que a congregação não está trazendo a verdade, não está alimentando a verdade, então aí você tem direito de encontrar uma que venha pregar a verdade, que venha bater com a Bíblia, casar com a Bíblia, os ensinamentos bíblicos. Tá bom? Tchau.